Boa tarde, turminha do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Bem, estamos iniciando agora a nossa unidade 4. A unidade 4 eu vou dividir em duas partes, tá? A parte 1 e a parte 2. O assunto que vamos trabalhar vai ser o processo final da ditadura militar, que vai ser conhecida como redemocratização do Brasil, tá? Então, nós vamos verificar que nesse período da ditadura, o Brasil vai ser mergulhado numa das maiores crises sociais e econômicas da sua história, tá? Tanto que o general João Batista de Figueiredo vai dizer o seguinte: a economia, perguntado numa entrevista, ele diz, numa entrevista perguntaram a ele, general, e como está o Brasil? Ele disse assim: o Brasil vai muito bem, a economia vai bem, o povo é que vai mal. Vejam por quê. Todo o crescimento econômico não foi traduzido em bem-estar social. Por isso que a economia estava bem e o povo muito mal. Muito bem, moçada. Então nós vamos ver agora a reta final da ditadura militar, tá? Na unidade 3 nós vimos o início, agora vamos para o final. Nós vamos verificar que a redemocratização começa a ser estruturada com o general Ernesto Geisel, tá? Ernesto Geisel foi escolhido em 1974 e a proposta política dele era uma abertura lenta, gradual e segura, tá? Então, vejam, ele começa a redemocratizar o Brasil. Como? Diminuindo a censura sobre os meios de comunicação. Aí vocês assim, pode tudo? Não, pode nada, tá? Mas já a censura é um pouco menor. E nesse período ele garantiu eleições livres para senadores, deputados e vereadores. O que é que aconteceu? O MDB deu uma lavada na arena. Aí o governo ficou muito preocupado, muito chateado com isso, e neste período mesmo aconteceu um movimento que vai levar ao governo a implantar o pacote de abril. Por que isso? O Congresso vai ser fechado por 14 dias, porque simplesmente, segundo o governo, estava tendo uma baderna generalizada. E, com isso, o governo toma algumas medidas ditatoriais, como o aumento do mandato do presidente de 5 para 6 anos, e ele criou os senadores biônicos, porque nas eleições, deputados e senadores e vereadores para os principais municípios foram eleitos esmagadoramente do MDB. E para que o governo tivesse uma certa credibilidade, o presidente baixou o seguinte: a partir daí, alguns senadores serão indicados pelo presidente, são os famosos senadores biônicos. As manifestações começaram a acontecer direto. Por quê? O que a moçada queria? Queria melhores salários, tá? E por isso começou a pipocar greve para tudo quanto foi lado. E queria também o fim da ditadura. Geisel, ele, apesar dele propor uma abertura política, ele não podia deixar que a coisa rolasse desse jeito, e aí, moçada, o pau comeu direto, tá? Foi prisão para tudo quanto foi lado. Realmente nós tivemos extrema violência. Essa violência foi maior ainda porque alguns generais do exército não aceitavam o final da ditadura, tá? Então alguns começavam a tentar burlar as leis do presidente. Então, realmente a coisa foi meio complicada. Na parte econômica, o governo Geisel vai tentar melhorar a economia do país, que estava completamente arrasada, tá? E aí ele lança o segundo plano de desenvolvimento econômico
e continua fazendo empréstimo no exterior. Então, a dívida externa aumentando cada vez mais. Isto quer dizer que, basicamente, não havia dinheiro para se investir em condições sociais. Aliás, eles nem estavam preocupados com isso, tá? E as obras continuavam acontecendo, obras faraônicas, como Itaipu Binacional, término da construção da Ponte Rio-Niterói e uma série de outras obras grandiosas que eram importantes, sim, mas não com a desgraça do povo, né? E para piorar a situação, o famoso milagre brasileiro, que era quando a economia brasileira estava em desenvolvimento econômico, entra em decadência. Por quê? Simplesmente o preço do barril do petróleo no mercado internacional dispara. E aí, como a nossa economia era basicamente estruturada dentro ou no preço do petróleo, simplesmente a coisa fica muito, muito complicada no Brasil. Ao final do governo dele, nós vamos ter o último presidente militar, que vai ser João Batista de Figueiredo, ou João Batista Figueiredo, tá? Que pega um Brasil à beira do caos econômico, do caos político, com a inflação lá em cima, e ele tem que tentar reorganizar esse país. Na parte política, ele vai decretar a lei da anistia. O que a moçada queria? Uma anistia ampla, geral e restrita. Foi o que ele deu? Não. Ele deu uma anistia parcelar. Isso quer dizer, militares que foram caçados, parlamentares que foram caçados, eles puderam voltar ao país, mas não puderam reassumir os seus antigos cargos. Não voltou nada atrás, é só daí para frente, tá? Então, nesse momento, nós vamos ter a volta ao Brasil de milhares exilados políticos. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, também o Fernando Henrique Cardoso e outros. Essa calhorda toda que esteve na política 16 anos atrás, volta ao país nesse momento. Bem, outra medida dele vai ser a nova lei eleitoral, que vai ser simplesmente a permissão da organização de novos partidos. A Arena e o MDB, o MDB são extintos. Da Arena nós teremos o PDS e do MDB nós vamos ter o PMDB, tá? E aí nós vamos ter outros partidos políticos que ainda estão por aí, que surgem neste momento, o PP, PDT, PTB e o PT, tá? E aí fica estabelecido também que a partir de então as eleições passam a ser diretas para prefeitos, deputados e senadores. E presidente da República? Ainda não. Isto é outro caso que vai se estudar na parte 2, tá? Que é quando começa a mobilização política pelas diretas já, que é o assunto que vem mais à frente. Turminha, façam os exercícios da página 496, estudem, se preparem que nós teremos uma prova bimestral, tá? Beijos, até a próxima videoaula.